Fala galera, eu sou o professor Samuel, a gente fala de física aqui nesse canal e nós vamos resolver hoje o FUVEST 2020 prova V, questão 77, tá? Prova V é sempre a prova de referência aqui do nosso canal, beleza? Vamos lá então passar para a leitura do exercício. Um solenoide muito longo é percorrido por uma corrente elétrica I, conforme mostra a figura 1. Entre um determinado instante, uma partícula de carga Q positiva desloca-se com velocidade instantânea V, perpendicular ao eixo do solenoide, na presença de um campo elétrico na direção do eixo do solenoide. Figura 2, tá aqui, certo? A figura 2 ilustra essa situação em uma seção reta definida por um plano que contém o eixo do solenoide. Pessoal, isso aqui é super importante, ó. Seção reta definida por um plano que contém o eixo do solenoide. Por que que é importante? Porque assim, se você tem o solenoide, aí tem uma partícula que está seguindo na direção perpendicular ao eixo do solenoide, você poderia ter essa partícula na parte externa do solenoide. Até aí, nada impede isso, tá? Só que como ele disse que o corte da figura 2 é um corte planificado que contém o eixo do solenoide, aí sim você sabe que a partícula está ali no meio, ela está dentro, né? Então você tem que imaginar o seguinte: aqui, ó, você tem um cilindro, né? Um cilindro de ferro, o eixo está aqui, ó. Então ele fura o cilindro, né? Passa ali pro outro lado, tá bem no meio. Então, como esse plano está contém o eixo, né? E você consegue ver a partícula aqui, então significa que ela está ali por dentro do solenoide. E isso vai fazer toda a diferença na interpretação na hora de você marcar o campo elétrico, a força elétrica e a força magnética, tá bom? Então vamos continuar aqui, ó. O diagrama que representa corretamente as forças elétricas Fe e magnética Fb atuando sobre a partícula E. Então vamos lá. A gente vai resolver primeiro a Fe, que é a força elétrica, porque ela é a mais simples, né? Então, a gente tem o seguinte: força elétrica, ela vai atuar, se a partícula for positiva, né? Ela vai atuar na mesma direção e sentido do campo elétrico. Então, tem campo elétrico, você tem lá já a seta que está indicando o vetor, né, do campo elétrico. Você tem uma partícula positiva. Portanto, a força elétrica vai atuar na mesma direção e no mesmo sentido. Então, a gente fica com três possibilidades aqui. Ó, força elétrica aqui, força elétrica aqui. Então, a C e a E não podem ser. Essas aqui, sem chance, tá? Então, a gente fica entre A, B e D. Então, essa aqui, ó, a gente já sabe. Quando você tem um exercício que tem duas partes assim, se você resolve uma, pelo menos, e você tenha que chutar, você já aumenta suas chances, porque você consegue eliminar aquilo que com certeza não é, tá? E agora a gente vai para resolver a força magnética, FB. E resolver a força magnética, pessoal, eu vou retomar aqui umas regras, que são a regra da mão direita e a regra do tapa, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar aqui a respeito da regra da mão direita. Então, tem uma mãozinha aqui, a tal da mão direita, né? E você vai ter que imaginar o seguinte: eu estou segurando uma caneta aqui, né? Então eu vou imaginar que essa caneta é o meu fio elétrico onde tá sendo percorrido pela minha corrente, né? Então, ó, a regra da mão direita é a seguinte: os meus dedos aqui, eles têm que abraçar esse fio. Deixa eu trazer mais para cá na câmera. Vamos lá, ó. Eles têm que abraçar o fio. E o dedão, ele vai percorrer, ele vai estar paralelo aqui ao caminho da corrente, né? Ele vai estar apontando para onde aponta a corrente. Então imagina que a corrente está subindo, aí ó, dedão vai aqui apontar no sentido da corrente, direção e sentido da corrente, e os outros dedos vão abraçar o fio. Quando você faz essa abraçada, essa movimentação aqui tá me mostrando como é que o campo está se comportando dessa forma circular em torno do fio, mas para onde é que ele está apontando também, né? Para onde é que a seta do campo magnético está apontando. Então, eu vou fazer aqui no desenho, só para a gente ter um pouquinho mais de noção do que eu estou querendo dizer. Ó. Então, eu tenho a mão aqui, você vai imaginar, né? O fio. Aqui. O fio está aqui,
né? Este fio está sendo percorrido por uma corrente elétrica I, tá? Então o dedão está apontando para o mesmo lado da corrente. E o campo magnético ele vai ser gerado aqui em torno do fio, nessa direção, na direção onde apontam os dedos, os outros dedos, sem ser o dedão, tá? Ele vai circular aqui. Bom, isso significa que se você estiver olhando de frente, né, bonitinho, nesse lado esquerdo do fio, a gente vai ter o vetor do campo magnético saindo, tá? E do lado direito do fio, eu vou ter o vetor campo magnético entrando no plano, no caso aqui da tela, né? Se você fizer no seu papel aí, vai ser no plano do papel, mas aqui no caso está entrando no plano da tela do lado direito e saindo do plano da tela no lado esquerdo, tá? Então, tá dando a volta aqui. Belezinha. Vamos olhar para o nosso solenoide. Olha o caminho que a corrente está percorrendo. Ela vai aqui, ó, sobe nessa primeira parte, desce aqui pela frente, aí vai dando a volta. Desce, desce, desce. Então, em todos os laços que a gente tem, a corrente elétrica ela tá descendo aqui, né? A gente consegue perceber isso aqui também, ó. Tá vendo? Ela tá saindo do plano da tela em cima e tá entrando no plano da tela embaixo. Eu vou pegar só este pedacinho aqui, ó. Que só com esse pedaço já dá pra gente ter uma noção de como é que o campo magnético está se comportando. Então, se você colocar o seu dedão seguindo essa reta aqui, vou fazer aqui, ó. Coloca o dedão seguindo a reta e abraça só essa tira do fio. Onde é que o campo magnético vai estar? Como é que ele vai se comportar? Ele vai se comportar assim, ó. Entrando no solenoide aqui. Então ele vai entrar no solenoide neste lado. Todas as linhas de campo magnético vão entrar neste lado e vão estar saindo lá do outro lado, tá? Então, o que, que vai acontecer? Na parte de fora do solenoide, o campo magnético aponta para a esquerda, neste desenho aqui, tá? Mas na parte de dentro, ele aponta para a direita. Então, eu vou aproveitar esse desenho que já está feito aqui, ó. O campo magnético ele está apontando para cá, na parte externa, mas está apontando para cá, e ó, está apontando para cá, na parte interna. Tudo bem? Maravilha. Então, dado que nós definimos agora o campo magnético, como é que ele está se comportando, a gente precisa chegar na força magnética. A força magnética, ela vai aparecer quando você tem a movimentação de uma carga elétrica imersa em um campo magnético. Então a gente tem um campo magnético, a carga ela está viajando ali no campo que está na parte interna, né? Na parte do campo magnético que está interna ao solenoide. E aí a gente vai usar o tal da regra do tapa, tá? A gente pode resolver isso também com a regra da mão esquerda, mas honestamente eu não gosto muito não. Eu acho a regra do tapa tão legal, que é o seguinte, ó. Você vai usar os seus dedos aqui. Eu vou mostrar para você e depois eu vou fazendo o desenho, né? Então você vai com a mão direita mesmo, tá? Mão direita aqui, ó. Os seus dedos, os 4 dedos aqui, eles vão seguir o campo magnético, tá? Então, seguir o campo magnético. O dedão vai seguir a velocidade da sua carga, né? Vai apontar para o lugar onde está apontando ali a velocidade da sua carga. Aí, se a carga for positiva, a força magnética vai ser forçada aqui, ó, ela vai aparecer na palma da mão, tá? Então, isso aqui vai gerar um tapa positivo. Se for para gerar um tapa negativo, a força magnética vai aparecer nas costas da mão, tá? Então, assim, nessa parte do dorso da mão. Então, vamos lá, ó. Se a gente considerar, né? Deixa eu voltar para o desenho aqui. Muito bem. Então, se a gente considerar o desenho do jeito que tá, eu vou seguir o campo magnético aqui, ó, a partir dos 4 dedos. O dedão, ele vai, peraí, aqui, ó. O dedão vai estar apontando para velocidade. E aí você percebe que isso forma um plano, né? Se a carga for negativa,
Então a gente vai ter a força magnética, neste caso aqui, ó, saindo. Então ela vai ser apontada com o dorso da mão. Se a carga for positiva, você vai empurrar com a palma da mão. Então nesse caso aqui do meu desenho, vai estar entrando, né, o vetor vai estar entrando aí no plano da tela. Então vamos voltar aqui, ó. O que que nós temos? Temos o campo magnético indo para a direita, então ó, os dedos aí da sua mão direita acompanhem o campo magnético. Aí você vai virar a mão com a palma para baixo, porque o seu dedão tem que acompanhar a velocidade da carga, que está entrando no plano da tela, tá? E a carga é positiva, portanto a gente vai ter uma empurrada, né, um tapa aí nessa carga para baixo, com a palma da mão. Então a gente vai ver que a força magnética vai exercer, né, vai ser exercida nesta carga aí para baixo, vertical para baixo. E isso faz com que a gente escolha a alternativa A. Então percebe, ó? Olha só como entender esquema, como entender diagrama de força, é uma coisa importantíssima na física. Não fica focando só na calculeira. É importante, é super importante, mas você compreender os fenômenos e as maneiras diferentes como os exercícios vão cobrar isso, como eles podem se manifestar, o tipo de conhecimento que você tem que ter para resolver os exercícios, é também muito importante essa variedade aí de formas de resolução de exercícios de física. E se você quiser se aprofundar nisso, fica com a gente. Lembra de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ligar o sininho, que você vai receber mais e mais conteúdos aí a respeito da resolução de vestibulares, FUVEST, Unicamp e outros tantos mais. Maravilha, obrigado, gente. Até a próxima. Valeu!